Olá, tudo bem com você? Neste primeiro encontro nosso deste novo ano, 2025, eu quero trazer até você um assunto que tenho abordado em outras gravações minhas, principalmente em vídeos do Instagram. Exatamente sobre a importância de se ter conhecimento do significado dos radicais gregos, latinos, assim como os prefixos gregos e latinos. Ou seja, esses componentes estruturais gregos e latinos tão importantes para o entendimento maior de palavras e construções e mesmo expressões da nossa língua portuguesa. Se não se conhecem adequadamente os significados desses estruturantes gregos e latinos da nossa língua, muitas vezes você não vai entender o significado maior que determinadas palavras têm, às vezes palavras comuns. Num dos vídeos que gravei para o Instagram, chamei atenção para o significado original e, consequentemente, o verdadeiro significado, por exemplo, da palavra biscoito. Porque, de repente, a pessoa pega esse prefixo bis, que é um prefixo latino e significa dois, bis, bi, em latim, esses prefixos significam duplicidade. Então, de repente, na palavra biscoito, a pessoa vai entender que esse coito aí é relação sexual, que é um significado que a palavra coito tem em português, e vai entender, por exemplo, que biscoito, como já me foi perguntado em algumas vezes, inclusive em sala de aula, se biscoito significaria, ao pé da letra, uma dupla relação sexual. Bis, dois, e coito, relação sexual. E eu deixei bem claro, inclusive no vídeo que gravei para o Instagram, que esse coito de biscoito é uma descendência, provém do coctus do latim, olha aí, do coctus do latim, de onde vem também, por exemplo, a palavra cocção, e significa cozido. Então, esse coctus, que deu origem a esse coito de biscoito, significa cozido. E por isso a palavra biscoito eu explico adequadamente lá no vídeo que gravei para o Instagram, que biscoito significa cozido pela segunda vez. Ou seja, cozido duas vezes, nada tendo a ver esse coito com relação sexual. E para você entender isso, teria que saber a origem de coctus, lá do latim, que significa cozido. Então, quer dizer, eu gravei um vídeo, expliquei muito bem isso e não vou aqui delongar muito, porque o meu propósito aqui é continuar nesse caminho da importância dos radicais gregos, latinos, os prefixos, os sufixos, para o entendimento de palavras da nossa língua. Narro para você um episódio curioso que aconteceu numa das caminhadas que eu fazia lá no Parque Vaca Brava, perto do qual eu moro. Eu moro em Goiânia, né, perto do Parque Vaca Brava. Eu estava ali caminhando e com frequência eu encontro ex-alunos meus ali, que também moram por ali, já são casados, têm suas famílias. E professor, uma vez professor a vida inteira. Então eu sei que vou ser professor a vida inteira. Isso, inclusive, com muito prazer. Eu adoro ser professor a vida inteira. Então, numa das caminhadas, emparelhou-se comigo um ex-aluno e falou: professor, aproveitando aqui a nossa caminhada, o senhor podia me tirar uma dúvida. Eu não entendo, por exemplo, a palavra diálogo. Di quer dizer dois. E logos não é palavra, assunto, conversa. Então, diálogo seria a conversa entre duas pessoas. Mas e quando são 3, 4, 5, várias pessoas conversando? Aí não, a palavra diálogo perde o sentido. O senhor não acha? Aí eu, como sempre, gosto muito dessas perguntas que os alunos sempre fizeram e continuam a fazer, os meus ex-alunos. Aí eu disse a ele: olha, é o seguinte, é que na palavra diálogo,
O prefixo não é de, é o prefixo já, diálogo. Então, esse prefixo de a significa por intermédio de, através de, não tem nada a ver com dois. Você está entendendo que o prefixo aí é de, quando na verdade é de a. Porque se, inclusive, o prefixo fosse de, não seria diálogo, seria dílogo. Então, o prefixo é já, que quer dizer por intermédio de. Então, a palavra diálogo, já significa através de, por intermédio de, e logos é palavra. Aí, palavra representando assunto, conversa. Então, diálogo ao pé da letra significa uma conversa, um assunto que se cria entre duas ou mais pessoas. Inclusive, isso está no dicionário. Se você pegar o conceito de diálogo no dicionário, não vai falar para você que é a conversa entre duas pessoas, e sim entre duas ou mais pessoas, o que mostra claramente que aí não é o prefixo de, e sim de a. E para maior esclarecimento a você, o prefixo de a, por exemplo, você vai ter numa palavra, digamos, como diagrama. O que quer dizer diagrama? De a está aí o prefixo, que quer dizer por meio de. E grama, esse grama aí, grafos, quer dizer letra, desenho. Então seria o desenho de fatos, de fotos, através, por intermédio de gráficos. Isso que quer dizer diagrama. Por intermédio de gráficos, por intermédio de desenhos. A própria palavra diagrama dá ideia de desenho. Mas esse dia de diagrama é o dia que você vai encontrar em diálogos e que significa por intermédio de. Você encontra também esse dia de diálogo, de diagrama, que quer dizer por intermédio de, numa palavra, por exemplo, como diagnóstico. O que é que significa diagnóstico? Dia por intermédio de. Esse gnose, gnóstico aí quer dizer conhecimento. Então, diagnóstico seria o quê? O conhecimento que o profissional tem por intermédio, por intermédio, através dos indícios captados por meio de informações dadas pelo paciente, por meio do auxílio de outros profissionais da área, como radiologistas, patologistas. Então, todas essas informações são importantes para que o profissional que esteja atendendo aquele paciente possa estabelecer o diagnóstico. O que quer dizer isso? Já através de gnóstico, gnose e conhecimento. Então, conhecimento através das informações colhidas por outros profissionais e fornecidas também pelo próprio paciente. Então, está aí mais do que claro para você, aí inicialmente com a palavra diálogo, que não significa conversa entre duas pessoas, porque o prefixo não é de, e sim já, mostrando aí para você a importância de conhecimento básico dos elementos estruturais advindos do grego, do latim, para que você conheça a essência de palavras básicas de nossa língua. Senão, o que vai acontecer? Você muitas vezes vai distorcer o significado de determinadas palavras, porque acha que o elemento constituinte é um, quando na verdade é outro elemento. Combinado? Então, este nosso encontro chama mais uma vez a atenção para essa necessidade de se conhecer adequadamente a estruturação da nossa língua portuguesa a partir dos elementos básicos do grego e do latim. Combinado? Um abraço para você. Aproveitando a oportunidade, repito, reitero os meus votos de um feliz 2025 para você e aqueles com os quais você conviva e que você venha a estimar de coração. Um abraço grande do professor Mário Vasconcelos.